Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 9 de setembro de 2025, 11 horas, 17 minutos da manhã. Hoje eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo 18, versículos 21 e 22. O título é O Mancebo de Qualidade. 21 diz assim: E disse-lhe ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Olá, bom dia a todos. Principalmente ao Kim Paim, porque precisamos continuar jogando xadrez emocional, não é isso, Kim Paim? Porque as pessoas estão viciadas em jogar damas e acham que jogar xadrez é muito complicado. Então vamos lá, Kim Paim. Criar um ambiente de competitividade entre razões e inspirações para que as emoções tomem a decisão do livre-arbítrio entre os dois espíritos, do céu ou da terra. Fé e razão. Porque para uma pessoa ter fé, geralmente precisa de alguém pagar as contas dele, não é isso? Porque a fé é um adolescente que vai ter que aprender a cair da bicicleta para poder andar de bicicleta. Ou seja, se emancipar das fraldas dos muros do quintal da casa. Só que sair para o mundo antes da hora é uma paternidade adolescente que não tem a responsabilidade de cuidar de adolescente. Por isso, Kim Paim, nesse show bipolar da Terra plana, da balança de dois pesos para equilibrar, numa pirâmide de dólar, para manter um equilíbrio mundial de peso e contrapeso. Eu vou apresentar para você agora aqui em Paim uma pirâmide de cima para baixo, para que você descanse um pouco desse peso de ser o centro, indignado, mas educado. Para nesse teu exercício de peso e contrapeso, com o pé no chão, você possa sair do ninho do medo de não pensar e olhar para o céu e perceba que quando você tira a tua mão, Deus sustenta a balança do equilíbrio, mas com fio terra no céu, que é a unção.
E a função da unção é gerar lágrimas, que liberta as lágrimas da emoção. Por isso, Kim Paim, Wall Street precisa revelar o que esconde, que é a igreja neopentecostal da teologia da prosperidade, que fabrica filmes para gerar o populismo da empatia, da fé ufanista bipolar. Por isso, palanque na Paulista. Manipula emoções da Michelle para que ela chore e faz um filme de bandeira do Brasil, de interesses oportunistas de plagiar o projeto Filadélfia. Por isso tem muita gente boa, neófita, falando canalha. Agora tem muita gente má, não falando canalha, mas incitando as pessoas a falar canalha. Aberração, puxadinho e etc. Diante desse quadro, Kim Paim, eu vou mostrar para você que existe a voz de Deus, que alfabetiza a inteligência de um adolescente sem que ele precisa ser idoso para ter um arquivo de informações contaminadas. Por isso, a fé com o pé no chão, para libertar a fé sem razão, que precisa de aparências, de musas, para crer no coração. Então vamos lá, Kim Paim. Eu falo em metáforas porque tem crianças na sala. E há tempo para tudo. Há tempo para necessidade de uma romaria para Aparecida do Norte. Há tempo para um luau na praia, de um espiritismo para aceitar o kardexismo da maconha. E há tempos para legalizar uma aliança de promiscuidade moral se escondendo atrás da burca. Então, Kim Paim, o que é que Deus está falando agora, neste momento, com a terra toda? Porque a minha voz, você sabe, está indo para o mundo todo. É só você ver a reação do canalha, né? Repercute na hora, não é isso? Agora olha e veja quantas visualizações tem no nosso canal do YouTube. Quase nenhum. Por isso quem leva a nossa voz é Deus. Porque um dia eu fiz o voto a Deus, você sabe. E o que eu disse a Deus é que eu queria ouvir a voz dele. E que se ele falasse comigo, o que mandasse fazer, eu faria. Com uma condição. Se eu enganasse meus filhos ou filhos dos outros, que ele tirasse minha vida. Satanás ficou furioso e esparramou para os 7 cantos do planeta que eu sou um canalha. Deus permitiu para mostrar o discernimento da pessoa. Se ele está ouvindo a voz de Deus ou se ele está ouvindo vozes que dizem que são de Deus. Como o povo está manhoso com a carne, então, para libertar a maçonaria do PCC, eu pergunto para você, Kim Paim, quem Deus quer libertar agora? É a filha da Gisele Bolsonaro ou a Gleice Hoffmann? E o que a Gleice Hoffmann está falando?
aquilo que ela não pode falar. Porque o PCC trabalha como? Terror. Ele é um agiota do pecado. Se esconde atrás da divisão de renda para os pobres. Mas, se alguém quiser sair da pirâmide da favela, chamado Wall Street, o que ele vai fazer? Vai controlar o poder, criando uma moeda de troca, de chantagem, de terror. Por isso, Kim Paim, o Trump é um missionário do tempo para libertar a igreja, chamada Estados Unidos, Laodiceia, para que ela volte ao primeiro amor, chamado Brasil, Igreja Filadélfia. E entenda que o projeto do Trump é levantar uma moeda de troca chamado 1,99, mão de obra com identidade e autoestima. Aprender a viver do pouco e ter amor no coração, temor do Senhor, para tirar mendigos que vivem de resto. Por isso a Gleice Hoffmann, ela está algemada pela chantagem do terror. É a mesma técnica usada para algemar o homossexualismo, a prostituição, as drogas e o vício da aparência. Por isso, Gustavo Gayer é mais uma vítima de aparência, como foi o Boechat. Rato de praia, cara bonita, bota na mídia para ter empatia de opinião para neófitos que precisam de audiovisual. Igual jogadores de vôlei, musas, para criar um populismo de empatia, para criar formadores de opinião manipulados, com narrativas pré-estabelecidas, controladas por cordões invisíveis, de chantagem subliminar para invadir privacidades, quebrar costelas e obrigar a distribuir para o povo mensagens subliminares dizendo que eu sou canalha. Por isso, presta atenção na delação do delator, do Supremo, se não tem palavras subliminares. Não vou dizer quais são, Kim Paim, porque o que Satanás vai querer agora é massificar palavras e a pessoa vai ter medo de falar canalha. Porque vai ter gente boa falando canalha sem intenção e tem gente com malícia falando canalha com malícia. Por isso eu falei para você, Kim Paim, Foz do Iguaçu foi o divisor de águas para Paulista encher. E a direita cresce no mundo inteiro, principalmente no Brasil, por causa da nossa voz, só por causa disso. Por isso passa tempo, Lula, Bolsonaro, Moro, Xandão, que é todo um exercício de criar uma empatia populista de carência mal resolvida para manter o povo bipolar numa terra plana. Por isso que eu falei para você, Kim Paim, demônios vão se manifestar no mundo inteiro para revelar onde é que ele se esconde. E quem é Satanás? É o pai da mentira. E quem é o grande mentiroso? É o que se coloca uma aparência de musa ou aparência de pastor com barriga de tanquinho para incentivar o adultério da fé, que é a sujeira interna. E o primeiro sinal de que a pessoa está endemoniada é que ela vive da mentira, da aparência.
Está mais preocupado em enganar o próximo, vendendo caras e bocas sem conteúdo. É a fé emotiva de uma igreja conservadora inchada. Porque a verdadeira igreja de Jesus é do tamanho de uma família. Ela fabrica missionários e os emancipa. E não vive de dinheiro missionário. Porque é um dinheiro 1,99 de gratidão, não de dízimos de obrigação. Por isso Deus está levantando o Trump para ensinar para o Biden, porque ele está com câncer de pele e com a testa enfaixada. Pedra na testa do Golias, que olha a terra de baixo para cima e, apesar das boas intenções do Roberto Carlos, fica preso no luau da USP e corrói valores morais dos adolescentes, se infiltrando nos hospitais, nas escolas, na política, na mídia, comprando a mídia e obrigando a falar o que mandam. Não é o PCC? Agora, por que o comunismo se perpetua no Brasil? Não é por causa dos bancos? Mas quem controla os bancos? Não é a Wall Street? Agora, e se não existisse a Wall Street? Quem ia controlar o planeta? Seria o ditador da Coreia do Norte? Ou ele é mais um fantoche de uma rebeldia com boas intenções do Olavo de Carvalho, que ensina as pessoas a falar palavrão, confiar na inteligência de informações sequestradas e cria um harém de buraco na lua, dizendo que já foi e voltou. Por isso, essa carência mal resolvida de uma sinceridade insegura gera um populismo de neófitos, como aquele cantor que morreu, que é o metaleiro, né, que foi estuprado aos 11 anos, Ozzy Osbourne, que foi estuprado aos 11 anos, e aí para vomitar ódio, criou um harém de pessoas com o mesmo perfil. Carência mal resolvida. Já está chegando, eu que vou pro Brás. Por isso que a obra que Deus tem no Brasil, a obra que tem sobre a tua vida aqui em Paim, Deus só vai revelar aos poucos para você não atrapalhar, para você não se achar e Deus te manter uma criança, adolescente, porque precisa da tua humildade educada de contestação. Você honra pai e mãe, mas sabe que são limitados. Você respeita a terra, mas sabe que a terra é limitada. E você está tentando ser um jornalista honesto, porque sabe que está faltando jornalista honesto. Está tudo comprado. Por isso você tenta carregar o peso das pontas com a tua fé sincera e humilde, e Deus se agrada do teu coração. Porque você tem prazer em ver os últimos sorrirem. Só que há mendigo na Wall Street e há mendigo catando latinha. Está faltando quem? Está faltando alguém que peça ajuda a Deus para colocar um cordão umbilical no céu e manter o equilíbrio da balança bipolar
sem ter pé no chão. Fé emancipada. Reforma protestante nas 7 igrejas. O dólar é necessário, por isso a pirâmide no dólar. Para controlar a idolatria da terra, por isso o mar. Que num vento pode arrasar com as praias. Mas o mar é salgado. E o rio Amazonas vai parar no mar, por bem ou por mal, pela chuva ou pelo relevo. Por isso as emoções vão ser filtradas. Vai ter que passar pelo rim. Mas para isso, o fígado da terra precisa aprender a jejuar 12 horas. Senão fica inchado e obeso. E aí vira um banco controlando terrorismo. Porque mantém o mundo atrás do espelho para incentivar costelas quebradas, obrigando-as a fazer propaganda de canalha, porque não tem fé para contestar um demônio de macrosistema, que é a cúpula do inferno, que se faz de onipotente, onipresente, onisciente, e as pessoas como a Gleice Hoffmann, que caíram na teia de aranha, não têm a fé suficiente para contestar o sistema, porque o recado que eles estão mandando é o mesmo sobre a Michelle Bolsonaro 10 vezes mais. A diferença da Michelle Bolsonaro é que tem patrocínio nos Estados Unidos. E quem vai proteger a Gleice Hoffmann se ela revelar o que esconde? Se o próprio delator do Alexandre de Moraes esconde um patrocínio da igreja de Laodiceia. Se o próprio Nicolas Ferreira, um jovem de coração aberto, com um bebê no colo, tentando aprender a ser pai, só que ainda não tem discernimento da palavra canalha, então precisa deixar espaço para ele crescer no tempo de Deus. Por isso, eu preciso conversar com você que em Paim, em metáforas, porque tem crianças na sala. É o rio Amazonas da terra do Brasil. Só que precisamos ser invisíveis para poder ser visíveis, para proteger nossas costelas. Para que a nova geração, meus filhos e netos, não sejam chantageados de fora para dentro, obrigando pessoas de dentro, torturados por estupros de identidade, por bullying induzido de macrosistema, a despregar o que eu prego. Não porque a pessoa seja ruim, mas porque Deus permitiu minha filha doente, para mostrar que eu e minha esposa estavam doentes, para mostrar que a sociedade está doente, para mostrar onde é que está a cura. E a cura aqui em Paim está dentro do teu coração. Você tem um coração bom. Você está pedindo ajuda a Deus para ajudar as pessoas. E você está sobrecarregado do peso de enxergar o que as pessoas não veem. Mas está pedindo ajuda a Deus para distribuir sabedoria com amor, para que a nova moeda de troca do dólar seja o operário vendendo a sua própria mão de obra, não entregando o resto para o próximo, mas primícias. Então, quando a pessoa fazer com amor aquilo que sabe fazer, vai sobrar produtos que ele fez. E aí ele doa. Então, se a moeda de troca for doações de primícias, o povo aprende a orar pelo próximo, principalmente para Gleice Hoffmann,
Por isso, quando a filha do Bolsonaro aprender a orar pela Gleice Hoffmann, que é uma pessoa pedindo socorro nas garras do PCC, que representa a favela, que para a pessoa sair da favela tem que entregar filhos para a prostituição. Por isso, perpetua no poder, fazendo chantagem nos presídios. Por isso, consegue ganhar votos sem encher as ruas. E Deus permite para você enxergar Kim Paim. E através do nosso jogo de xadrez, o povo que por enquanto só sabe jogar damas, no tempo certo vai entender o que esta palavra está falando. Eu vou repetir. E disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E aí, Kim Paim? É difícil renunciar o cérebro, reconhecendo que ele precisa aprender a ser humilde, para aprender a voar na sabedoria de Deus. Por isso, o perigo de Judas é ser tão correto que não consegue renunciar à riqueza da auto-idolatria da própria justiça. Por isso, fala palavras subliminares, porque é mais fácil reconhecer que eu tenho defeitos do que a unção que Deus me deu faz você parar para ouvir. Por isso, Deus permite demônios se manifestarem de forma explícita, caindo no chão, porque mesmo assim tem pessoas que que precisa ver para crer, ainda prefere adorar o demônio e fabricar deuses do dinheiro. Por isso, Wall Street representa um mal necessário na terra, para que aqueles que queiram sair da terra aprendam a orar pelo próximo, expulsando demônios neófitos, libertar a igreja de Laodiceia, para fazer com que o crente manhoso receba orações de mães, para que não pague para ver e repita o erro. Por isso, Kim Paim, o teu chamado, o futuro vai falar. Porque o teu grande perigo agora é se manter invisível e livre de patrocínio, de populismo, de lágrimas da Michele Bolsonaro, que foi um ambiente sincero, mas de um filme pré-fabricado, para induzir a disseminação subliminar da palavra canalha em bocas de pessoas neófitas, presas no quintal de um Brasil infantilizado pelo ufanismo patriótico, religioso e idolatria da Bíblia horizontal. Idolatra a letra, mas não consegue sentir o que a letra fala. Quer ouvir a voz de Deus, mas não para ouvir. Por isso, Kim Paim, nesse jejum de 12 horas do fígado, é quando Deus fala aquilo que a cabeça não consegue ouvir. Ele fala com fatos. E o que Deus está preparando agora é a nova geração pentecostal. Indignação educada, com amor pelos pais, que tentando acertar erraram muito. Mas a intenção de entregar dízimos de qualidade
está ensinando para o Wall Street que o Trump é um missionário do tempo, para que as famílias não fiquem presas nos juros dos bancos, fazendo uma nova moeda de troca, chamado prosperidade da semente, porque aprende a viver do pouco e prospera, porque sabe discernir terra santa, onde confiar segredos pessoais. Entrega para Deus um diário escrito na areia. Rabi, Jericó, avivamento, Pentecostes, batismo do Espírito Santo, discernimento de espírito, dons espirituais e autoridade para expulsar demônios. Certo, Kim Paim? Dinheiro é bom e ele é necessário. Só que o dinheiro americano tem raízes da unção judaica. Por isso Deus vai multiplicar pães e peixes no mundo inteiro, apresentando um banco no céu para redistribuir a renda através de orações anônimas. Fique em paz em nome de Jesus.